Paris, França, 13 de junho de 1980. O cientista egípcio Yahya El-Mashhad, líder do programa nuclear iraquiano, é encontrado morto de forma brutal em seu quarto de hotel. A única testemunha, uma prostituta parisiense, é atropelada por uma Mercedes preta antes de falar com a polícia. Sem suspeitos, sem prisões, mas todos sabiam o que havia acontecido. Isso foi parte da guerra secreta de Israel para descarrilar o programa nuclear iraquiano, mas o assassinato não pôde detê-lo para sempre. Este não havia sido o primeiro ataque, e não seria o último. Um ano depois, no céu sobre Bagdá, a Força Aérea Israelense colocaria um fim permanente às ambições nucleares de Saddam Hussein. Neste episódio, exploraremos o programa nuclear iraquiano, desde seu início, com apoio soviético, em 1959, até a Operação Ópera, um bombardeio de precisão de alto risco em território hostil, com significativas consequências militares e políticas. As ambições nucleares do Iraque começaram em 1959, um ano após Abd al-Karim Qassim derrubar o regime hashemita, apoiado pelo Ocidente. Qassim rapidamente entrou na esfera de influência soviética, encomendando armas, retirando-se do Pacto de Bagdá e assinando um acordo de cooperação nuclear para desenvolver um reator doméstico. Nos anos seguintes, cientistas iraquianos foram treinados na União Soviética. Em 1967, eles instalaram com sucesso um reator IRT-2000 de design soviético em Al-Tuwaita, mas o progresso foi lento. A instabilidade política, após o assassinato de Qassim, em 1963, levou a uma série de golpes até 1968, quando o líder baatista, Ahmed Hassan al-Bakr, derrubou Abdul Rahman Arif, levando a décadas de controle baatista. Al-Bakr e seu protegido Saddam Hussein queriam armas, e os soviéticos queriam espalhar influência no Oriente Médio. Meses após o golpe, novos acordos de armas foram assinados. O IRT-2000, que os iraquianos e soviéticos haviam instalado, era um pequeno 2 megawatts adequado para experimentos e produção de isótopos médicos, mas inútil para fabricar uma bomba. Na época, porém, isso era aceitável. O governo iraquiano era instável, com um exército fraco, e sua principal ambição era consolidar o poder local. Então Saddam Hussein assumiu o poder. Durante os anos 70, Hussein era o vice-presidente de al-Bakr, mas detinha o poder nos bastidores. Al-Bakr era o chefe de Estado, enquanto Hussein atuava nos bastidores como chefe de governo. Hussein trabalhou com al-Bakr desde uma tentativa frustrada de assassinar Abd al-Karim Qassim em 1959. Após a tentativa, Hussein fugiu do Iraque, mudando-se para a Síria e depois para o Egito, enquanto al-Bakr ficou e se tornou a figura-chave do movimento baatista. Hussein voltou ao Iraque em 1963, quando um golpe apoiado pela CIA instaurou um regime baatista temporário. Este governo durou pouco, sendo derrubado por outro golpe em apenas 9 meses. Hussein foi preso em 1964 e passou os próximos 2 anos na prisão antes de escapar em 1966. Em apenas 2 anos, Hussein se tornou o braço direito de al-Bakr, sendo nomeado vice-presidente após o golpe de 1968. Nos anos 70, Saddam tinha visões de domínio iraquiano na região e via Irã, Israel, Arábia Saudita e os estados do Golfo como rivais. Ele prosseguiu com o projeto nuclear, visando obter vantagem sobre os estados rivais. Durante uma visita a Moscou em 1975, Hussein pediu aos soviéticos ajuda para construir uma estação de energia nuclear avançada. Inicialmente, os russos concordaram com a condição de que o desenvolvimento ocorresse sob a observação da Agência Internacional de Energia Atômica ou Agência Internacional de Energia Atômica, mas Hussein rejeitou essa ressalva, o que encerrou a cooperação nuclear entre o Iraque e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em novembro de 1975, o Iraque fechou um acordo com o primeiro-ministro francês, Jacques Chirac, para um reator Osiris de 40 megawatts, um pequeno reator de treinamento, e 72 kW de urânio enriquecido a 93%.
Mais importante, a construção seria fora da supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica. Em 1976, Hussein fez um acordo com a Itália para comprar uma instalação capaz de extrair plutônio de grau armamentista. Saddam estava se posicionando como um líder forte com armas nucleares diante dos vizinhos do Oriente Médio e da comunidade internacional, atraindo a atenção mundial. Com a saúde de al-Bakr falhando, Saddam Hussein assumiu o controle de mais e mais do aparato do Estado, antes de forçar o presidente a renunciar em 16 de julho de 1979. O ex-presidente e mentor de Hussein seria mantido sob vigilância permanente pelo resto da vida. Logo após sua ascensão ao poder absoluto, Hussein iniciou uma purga violenta contra seus rivais políticos. Em um episódio macabro, ele convidou centenas de políticos iraquianos para um salão de conferências e assistiu enquanto seus oponentes eram arrastados um a um e executados, horrorizando os demais convidados. Hussein assistiu com diversão, fumando um charuto, como algum chefe depravado em um show alternativo pós-escola chamado Massacre da Serra Elétrica, no condado de Azar. Com o controle total de Saddam Hussein sobre o poder e a eliminação de qualquer desafiante, ele continuou seu esforço para tornar o Iraque a potência regional dominante e prosseguiu com seus planos de construir o reator francês no Centro de Pesquisa Nuclear de Al-Tuwaita. Não visava produzir armas, mas foi um passo decisivo rumo às armas nucleares. Em 1979, quando Hussein assumiu a presidência, o Iraque não tinha conhecimento científico para construir uma bomba nuclear do zero, e a maioria dos países com essa tecnologia não queria compartilhá-la com o novo ditador. Assim, o acordo de cooperação com os franceses foi uma grande conquista. No final de 1979, aproximadamente, quando Hussein assumiu o poder, iniciou-se a construção em Al-Tuwaita usando componentes fabricados na França. Contudo, o primeiro-ministro israelense Menachem Begin já havia decidido que não permitiria isso. Israel soou o alarme assim que o acordo de cooperação nuclear de 1975 entre o Iraque e a França foi finalizado. Eles pediram aos franceses para cancelar o acordo, informando que Hussein queria transformar o reator em arma. Os franceses afirmaram que o projeto era pacífico e o acordo prosseguiu. Eles foram à Agência Internacional de Energia Atômica, mas, como não haviam assinado o Tratado de Não Proliferação Nuclear e o DROC havia, foram rejeitados novamente. Eles fizeram lobby com a administração americana de Jimmy Carter, que também optou por não intervir. Com os canais diplomáticos aparentemente esgotados, Begin recorreu à ação direta, e a partir de 1979 agentes do Mossad se envolveram numa campanha de sabotagem e assassinato para retardar a construção do reator. O primeiro ataque ocorreu em abril de 1979, quando uma misteriosa explosão abalou um armazém em La Sainte-Sumer, França. No armazém, componentes cruciais do reator Osirak, próximo a Bagdá, estavam embalados e prontos para envio. A explosão destruiu tudo, atrasando o projeto por pelo menos 6 meses. No dia seguinte, um grupo radical desconhecido chamado Grupo Ecológico Francês reivindicou o ataque, dizendo que era um protesto contra a proliferação nuclear. O único problema era que o grupo não existia antes ou depois do ataque. Sem registros, sem ex-membros e sem mais declarações. Quando as autoridades francesas juntaram as peças, os agentes do Mossad já tinham partido, deixando para trás milhões em equipamentos destruídos. Saddam, que não lida bem com contratempos, deve ter ficado furioso. O Iraque exigiu respostas, mas os franceses, constrangidos pela falha de segurança e querendo evitar atritos com Israel, mantiveram-se em silêncio. Eles prometeram substituir os componentes destruídos e o projeto continuou. Mas o incêndio no armazém foi apenas o início. Nos próximos 2 anos, agentes israelenses perseguiriam os cientistas, sabotariam o fornecimento de suprimentos e agiriam drasticamente para impedir a operação de Osirak. O Dr. Yahya al-Mashhad era um brilhante físico nuclear egípcio, que foi recrutado por Saddam Hussein no final dos anos 70, quando o projeto nuclear egípcio falhou em se materializar. Ele se tornou o principal ativo científico do Iraque, liderando o impulso nuclear do país. Em Bagdá, ele supervisionou a construção do reator Osirak, coordenando o envio de urânio,
a obra e o treinamento dos novos cientistas. Ele era o único vivo que conhecia todos os detalhes do incipiente programa nuclear e seu real propósito. Esse conhecimento o tornou uma ameaça à estabilidade regional e um alvo de operativos israelenses, que o encontraram em Paris inspecionando um carregamento de barras de combustível para Osirak. Em 13 de junho de 1980, El Mashhad fez check-in no Hotel La Meridienne e nunca mais saiu. Na manhã seguinte, funcionários do hotel encontraram seu corpo espancado em uma poça de sangue no quarto. Investigadores descobriram que El Mashhad esteve com uma prostituta conhecida como Marie Express na noite de seu assassinato, mas ela foi atropelada dias depois por um Mercedes preto que fugiu após a colisão. As autoridades francesas suspeitavam que a inteligência israelense estava por trás do ataque. Contudo, os assassinos de Yahya al-Mashhad e Mary Express jamais foram localizados. A morte de al-Mashhad atrasou significativamente o projeto nuclear iraquiano, mas o acordo com os franceses continuou vigente. O ataque israelense a um cientista civil em uma capital europeia, no entanto, gerou grande preocupação sobre o alcance das atividades de inteligência do Mossad na região. Mas o reator Osirak ainda estava em construção. Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, não podia aceitar isso. Ele considerou a perspectiva do regime beligerante de Hussein adquirir tecnologia nuclear como uma ameaça existencial para Israel. Anos de pressão diplomática falharam, junto com sua campanha secreta de sabotagem e assassinato. O inimigo do meu inimigo é meu amigo é um ditado apropriado para o que aconteceu a seguir, porque Israel encontrou um aliado temporário no lugar mais estranho. Em 22 de setembro de 1980, o Iraque invadiu em larga escala seu vizinho Irã, iniciando a guerra Irã-Iraque, que perdurou por 8 anos. Em 30 de setembro, a Força Aérea Iraniana lançou a Operação Scorched Sword, o primeiro ataque do mundo a uma instalação nuclear. 4 caças F-4E Phantom, 2 iranianos decolaram da base aérea de Nojet, no oeste do Irã, carregados com bombas, e rumaram para a instalação nuclear de Al-Tuwaiti, no Iraque. Os Phantoms reabasteceram no ar perto da fronteira com um Boeing 707, escoltado por 2 caças F-14 Tomcat. Após reabastecer, os F-4S mergulharam, voando baixo para evitar radar ao entrar no espaço aéreo iraquiano. Com os Iraque se aproximando, 2 Phantoms subiram para 10.000 pés para iniciar o ataque. A instalação nuclear foi atingida por várias bombas Mark 82, que danificaram o reator e a sala de controle. Porém, a cúpula do reator, componente mais crítico, não foi danificada no ataque. Novamente, o progresso iraquiano foi retardado, mas não parou, e o projeto continuou apesar dos contratempos. Em outubro de 1980, o Mossad informou que o reator seria abastecido e estaria operacional em junho de 1981, e as fotos de reconhecimento americano confirmaram. O projeto nuclear iraquiano enfrentou desafios políticos, sabotagem, assassinato e até um ataque aéreo, mas ainda assim se aproximava da conclusão. Begin tinha que agir e buscou a aprovação do gabinete para um plano audacioso que os planejadores militares israelenses vinham trabalhando desde 1979, a destruição do reator Osirak a partir do ar. O plano, codinome Operação Ópera, foi aprovado 10-6 no gabinete israelense em outubro, e o treinamento secreto começou imediatamente. Este seria um ataque muito mais substancial do que o ataque iraniano em setembro, e tinha que acontecer em junho, quando a instalação estaria quase completa, mas não totalmente abastecida. 8 novos jatos Falcon F-16 carregariam as bombas, enquanto 6 Eagles F-15 voariam protegendo-os durante o ataque. Este foi o primeiro ataque terrestre do F-16, visando destruir completamente a instalação. Às 3h55 do dia 7 de junho de 1981, os motores rugiram e, um a um, os 14 caças decolaram de Etzion, subindo rapidamente para o leste. Cada Falcon estava armado com 2 bombas guiadas por laser GBU-10 Paveway, 2 de 2.000 libras. Os 8 F-16 entraram em formação compacta, atrás dos F-15, raspando o deserto ao nível das copas das árvores, se houvesse, para evitar o radar.
Abaixo, o terreno passava embaçado a 500 nós, a areia se transformando em mar sobre o Golfo de Aqaba. A 1.100 quilômetros foi cuidadosamente planejada. Eles sobrevoariam a Jordânia, entrando na Arábia Saudita, abaixo das rotas comerciais, para ocultar sua presença. Pouco depois dos jatos decolarem de Etzion, o rei Hussein da Jordânia estava em seu iate no Golfo de Aqaba, aproveitando a tarde de domingo. Subitamente, sua paz foi destruída pelo rugido dos jatos. Quando o iate foi sobrevoado por mais de uma dúzia de aeronaves de ataque israelenses, indo para o leste, ele entendeu o significado daquilo. Ele tentou avisar seus aliados iraquianos por telefone, mas quando a mensagem chegou ao topo da cadeia de comando, era tarde demais. Os pilotos israelenses já estavam quase lá. Voando baixo pelo espaço aéreo saudita, mantiveram os aceleradores estáveis, quase se tocando. O sol poente tingia o céu de vermelho sangue, enquanto corriam rumo à fronteira iraquiana. Agora era a hora do primeiro desafio crítico da missão. O longo voo para os subúrbios de Bagdá e de volta não poderia ser concluído com uma única carga de combustível, e o reabastecimento em pleno ar seria impossível devido a preocupações com radar e observação terrestre. Para superar essa limitação, cada F-16 foi equipado com 370 galões que precisavam ser descartados antes da corrida de ataque. Ao se aproximarem da fronteira, os pilotos israelenses descartaram os tanques simultaneamente, reduzindo o arrasto e revelando suas armas conforme o alvo se aproximava. O reator Osirak situava-se no centro de pesquisa nuclear Al-Tuwaitá, cercado por palmeiras e baterias antiaéreas. Estava quase completo e aguardava a instalação de seu combustível nuclear, os 72 quilogramas de urânio francês que Saddam e al-Bakr haviam comprado em 1975. Este era o projeto favorito de Hussein e estava bem protegido, mas a defesa aérea estava espalhada devido à guerra com o Irã a leste. A suposição iraquiana era de que ninguém atacaria tão profundamente no território iraquiano a partir do oeste. Essa suposição estava prestes a ser destruída. A segunda suposição fatal iraquiana era de que se defendiam de um ataque de bombardeiros pesados em alta altitude. A instalação era protegida por vários lançadores de mísseis sistema antiaéreo, Six Gameful de médio alcance, mas estes não podiam atingir os F-16S que voavam baixo. Ademais, Al-Tuwaitá era protegido por um alto canhão ZSU-234, Shilka de 23 mm e diversos canhões antiaéreos de 37 mm e 57 mm. Estes poderiam rastrear os jatos velozes, então o elemento surpresa seria crucial. Enquanto o voo se aproximava do Tigres, a apenas 100 pés, o comandante da missão, Zaev Haas, pediu as verificações finais antes de iniciar o ataque. Tudo estava no verde, e ele deu a ordem para subir para 5.000 pés. Eles estavam se tornando visíveis agora, saindo de sua maratona de baixa altitude e se expondo ao radar iraquiano para o sprint final. Os F-15 subiram para 25.000 pés para fornecer cobertura aérea acima do ataque, mas não seria necessário. Os defensores foram lentos para reagir aos intrusos, e as equipes de artilharia antiaérea correram para suas armas, mas já era tarde. Às 1835, Haas deu a ordem de ataque, e o primeiro ataque aéreo ao solo de combate do F-16 Falcon estava em andamento. O primeiro par de jatos mergulhou de modo sincronizado e íngreme. O alvo se alinhou em suas miras, conforme ganhavam velocidade. Passando 3.500 pés, eles lançaram suas primeiras duas bombas Paveway GBU-10 de 1.000 libras, e um segundo, depois, uma segunda salva, seguiu. O primeiro ataque com bomba guiada a laser atingiu a estrutura com precisão milimétrica. Foi fundido com um atraso para penetrar a casca do reator antes de explodir. O concreto desmoronou ao redor da ferragem em uma onda de choque, expondo o reator, e então a segunda bomba atingiu, destruindo o coração das ambições nucleares do Iraque. Um após o outro, os Falcons mergulharam, lançando suas Paveways em pares, com a maioria das bombas atingindo o mesmo ponto. Cada uma cavava mais fundo no reator arruinado, garantindo que não haveria nada restante para reparar. O ataque durou 80 segundos, e 14 das 16 bombas atingiram seu alvo.
Os defensores iraquianos atiraram freneticamente para o céu nos jatos atacantes que já haviam feito uma curva fechada e se distanciavam. Relatos indicam que os defensores iraquianos estavam com o radar desligado durante uma refeição na cafeteria e nenhum MiG decolou para confrontar os atacantes. Os F-16 subiram para se encontrar com os F-15 e então seguiram para o oeste, indo direto para Etzion, de volta em Israel. Dentro do complexo do reator, a surpresa deu lugar ao caos. Bombeiros correram para apagar o incêndio e resgatar os trabalhadores do local destruído. Apesar do planejamento para minimizar baixas, 10 iraquianos e um francês morreram no ataque. O projeto de décadas de Saddam Hussein para armar o Iraque com armas nucleares foi reduzido a um monte fumegante de escombros em menos de 80 segundos. Todo o complexo estava em ruínas, representando anos de trabalho e bilhões de dólares perdidos. Os iraquianos foram pegos de surpresa e nenhum perseguidor seguiu enquanto os F-16 e F-15 gritavam em aceleração total. Os jatos israelenses retornaram, cruzaram a fronteira e pousaram em segurança em Israel, após cumprir a missão. Todos os pilotos retornaram para casa vivos. Nenhum avião foi perdido. Os pilotos receberam uma recepção de heróis e muitos deles realizaram grandes feitos. Ao confirmar o sucesso do ataque, Menachem Begin apareceu na televisão para deixar sua posição clara ao mundo. Não permitiremos que um inimigo desenvolva armas de destruição em massa contra o povo de Israel. Esta foi a primeira vez que Begin apresentou ao mundo o que seria conhecido como a Doutrina Begin, que orientaria a política externa de Israel por décadas. A Operação Ópera deixou claro que Israel estava disposto a realizar ações militares preventivas se atendessem aos seus interesses. O mundo reagiu indignado. 12 dias depois, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas condenou Israel com a 487. A resolução foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Segurança. Até mesmo os Estados Unidos da América Longo, apoiador de Israel, expressaram oficialmente desaprovação. Porém, em privado, os líderes do Oriente Médio ficaram aliviados. Israel fez o que ninguém mais poderia e destruiu a arma-chave de um regime beligerante. Por sua parte, Saddam Hussein estava furioso. Ele iniciou uma investigação interna que levou à execução de vários oficiais iraquianos e depois passou a purgar o pessoal da própria instalação, executando e prendendo muitos cientistas. Ele jurou vingança, mas não havia nada que pudesse fazer. O tão esperado reator Osirak se foi. Suas ambições nucleares estavam mortas nas areias fora de Bagdá. Recentemente, ultrapassamos 1 milhão de assinantes. Desde então, fomos inundados com e-mails, nos fazendo perguntas e pedindo conselhos sobre como crescer um canal no YouTube. Mesmo tentando responder a todos os e-mails, às vezes eles tomam muito tempo ou repetem perguntas já respondidas. Decidimos colocar todos os meus conselhos sobre o YouTube em um único bootcamp gratuito. Se você é alguém interessado em iniciar seu próprio canal no YouTube, pode se inscrever neste bootcamp clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na tela. Compartilharei tudo o que você precisa e responderei qualquer pergunta sobre o YouTube sem mostrar o rosto. Inscreva-se agora, pois o bootcamp é limitado a apenas 100 pessoas. Agora, de volta ao vídeo.